Vamos abordar agora covariância e coeficiente de correlação. A covariância visa identificar como determinados valores se interrelacionam. É uma medida que avalia como as variáveis x e y movimentam-se ao mesmo tempo em relação aos seus valores médios. Temos a seguinte fórmula para, como fica claro aqui na animação, que a covariância é a somatória da série de dados x menos a sua média, vezes a somatória da série de dados y menos a sua média aritmética. Isso tudo dividido por n-1. N-1 aqui representa o número de observações. Vamos a um exemplo. Vamos calcular a covariância entre os fechamentos das cotações de Petrobras PN e Vale ON em 10 pregões. Como vocês podem ver aqui na tabela ao lado, temos o fechamento entre o dia 1º de novembro e o dia 16 de novembro de 2018, ou seja, 10 pregões. Nisso, nós fizemos aqui a somatória dos valores e a sua média, tanto para a Vale como para a Petrobras. No caso de Petrobras, deu 259,22, com uma média de 25,92 por ação durante o período. E no caso da Vale, a somatória deu 573,95, que redundou numa média de 56,40 por ação no período. Então, fazemos outras duas colunas calculando a diferença entre o fechamento e a média para cada dia de pregão, tanto no caso da Vale como no caso da Petrobras. O produto disso, quer dizer, a multiplicação disso daí, nos dá a somatória, né, que vai ser dividida pelo prazo, né, as observações de n-1. Que no caso, vocês podem fazer depois, somando essa coluna de produtos, como está aí, vai dar 8,18. Esse 8,18 dividido pelas observações, que no caso são os 10 pregões, menos 1, nós chegamos à covariância, quer dizer, a covariância entre os fechamentos dessas ações no período entre Vale e Petrobras foi de 0,9090. Vamos abordar agora o coeficiente de correlação. O conceito de correlação tem por objetivo explicar o grau de relacionamento observado no comportamento de duas ou mais variáveis. A correlação simples é quando tratamos somente de duas variáveis. Já a correlação múltipla ocorre quando tratamos da relação entre mais de duas variáveis. No nosso curso, vamos abordar a correlação entre duas variáveis. Essa correlação indica a maneira como elas se movem em conjunto. Vamos trabalhar com o coeficiente de correlação amostral. A quantificação desse relacionamento é obtida estatisticamente por meio de coeficiente de correlação. O retorno entre x, o R de x e y, que pode variar de mais 1 a menos 1. Quando o coeficiente de correlação for igual a menos 1, isso significa que as variáveis em estudo são inversamente correlacionadas. Isso é, quando a variável y diminui, a variável x tende a elevar-se, na mesma proporção. Quanto mais próximo de menos 1 estiver o coeficiente de correlação, mais negativa será a correlação entre as variáveis. Quando o coeficiente de correlação for igual a mais 1, digamos assim, que nesse caso as variáveis apresentam-se perfeitamente correlacionadas, na mesma proporção. Ou seja, um crescimento de x leva também ao aumento da mesma intensidade de y e vice-versa. Quanto mais próximo de 1 estiver o coeficiente de correlação, mais perfeita será a correlação positiva entre as variáveis. Importante destacar que podem ser encontradas variáveis que se comportam de maneira totalmente independentes entre si, ou seja, sem relação alguma entre os valores. Nesse caso, o coeficiente de correlação é igual a zero. Nos estudos de risco de carteiras, é dada preferência à seguinte expressão para o cálculo do coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação é igual à covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Vamos a um exemplo. No caso, pegamos, é muito famoso no mercado, que as ações da Suzano, uma grande produtora de papel e celulose, tem uma profunda correlação, é muito correlacionada com o câmbio, com o dólar. Então,
pegamos um pequeno período, quer dizer, um período de 30 dias, que dão 19 pregões, 19 observações, ou seja, o mês de novembro de 2018. E tentamos ver se essa correlação, se esse coeficiente de correlação era alto ou não no período, ou se sequer era positivo, né? Então, o que fizemos? Como já calculamos anteriormente, nós vamos agora avançar algumas etapas. Calculamos a média, tanto para Suzano como para Petax no período, que no caso o Suzano deu 37,22 por ação, e no caso da Petax, 3,79 reais por dólar. Calculamos a variância, que no caso da Suzano deu 2,56764, e no caso da Petax, 0,0329. Calculamos também, consequentemente, o desvio padrão, que no caso da Suzano deu 1,60238, e no caso da Petax, esse desvio padrão ficou em 0,05734. Logo, com todos esses números à mão, com todos esses cálculos feitos, podemos calcular a covariância entre Suzano e a Petax, que no caso deu 0,04. Aplicando a fórmula que nós citamos agora há pouco, né, da coeficiente de correlação ser a covariância sobre os desvios padrão tanto de Suzano como da Petax, podemos dizer que o coeficiente de correlação entre as ações ordinárias da Suzano e o dólar Petax é de 0,394149, ou seja, existe uma correlação positiva, mas no período em análise não é perfeita. Teremos que aumentar esse período para ver o quão perfeito ou não é essa correlação.